Académicos, organizações da sociedade civil e políticos juntaram-se nesta quarta-feira em Maputo numa conferência que avaliou o primeiro ano da presidência de Filipe Nyusi. Numa análise geral, uma das conclusões deixadas é que Filipe Nyusi defraudou as expectativas públicas por conta do seu discurso inaugural, contrariado pela prática. Perante académicos e representantes de partidos políticos e de organizações da sociedade civil, Miguel de Brito fez uma análise sem tabus do primeiro ano de governação de Filipe Nyusi. Falou do difícil contexto político, econômico e social em que Nyusi assumiu o poder, mas foi no seu discurso inaugural que se reteve para trazer a avaliação. O presidente Nyusi, ao tomar posse, proferiu o discurso inaugural que teve um grande impacto, não só nos meios mais interessados na política, mas de facto de uma forma geral na sociedade. Portanto, eu diria que muito provavelmente este discurso foi um discurso de vontade, mas que refletiu de alguma forma uma certa falta de experiência política. De Brito falou do amparo social que Filipe Nyusi teve por conta do seu discurso inaugural, que permitiu que assumisse a presidência da Frelimo. Para aquele académico, este foi um dos momentos que pode ter determinado o desvio do presidente dos objetivos que o seu discurso apontava. Seria mais fácil, penso eu, para ele, mas isto é especulação, provavelmente avançar em programas que não são necessariamente do interesse do partido que está no poder. Mas sendo ele o presidente do partido, dá a impressão que ele tem que justamente priorizar o interesse partidário em relação ao interesse geral. E foi ao jeito crítico do académico Antônio Francisco que os modelos de crescimento e do orçamento do Estado foram analisados. Para este académico, só com o crescimento da poupança interna se pode chegar a um desenvolvimento sustentável. A estratégia que tem predominado em Moçambique é maximizar o crescimento através da substituição da poupança interna pela poupança externa. A segunda Conferência de Economia e Governação é uma organização conjunta do IES, CIP e do Observatório do Meio Rural. A análise do primeiro ano de Filipe Nyusi foi o tema central. O Centro de Integridade Pública reconhece avanços e recuos no primeiro ano de governação de Filipe Nyusi no que respeita à corrupção. Já o economista João Mosca constata os velhos problemas da agricultura familiar, mas aponta progressos no setor florestal. A segunda parte da Conferência Economia e Governação foi dedicada a dois temas: corrupção e agricultura. Segundo o CIPE, o Tribunal Administrativo analisou com qualidade a Conta Geral do Estado e houve avanços na legislação sobre a corrupção, mas acusa o governo de estar pouco firme sobre a importância do combate à corrupção. Porque num quadro onde o Estado moçambicano está a passar por uma necessidade grande de financiamento, de dinheiro para financiar a economia e o desenvolvimento, é no combate à corrupção que se recuperaria grandes quantidades de dinheiro doméstico sustentável para financiar a nossa economia. O economista João Mosca acusa o governo de não estar a apostar na agricultura familiar, apesar dos discursos políticos. Neste primeiro ano de governação de Nyusi, existem algumas continuidades em relação àquilo que se vinha passando na agricultura nos tempos anteriores, nomeadamente a questão de alguma secundarização ainda do setor familiar e da produção alimentar. Portanto, não se vê ainda grandes medidas e ações direcionadas a esse tipo de produtores e a esse tipo de bens que são absolutamente indispensáveis para a economia e para os cidadãos em geral. Mas nem tudo correu mal no setor. O economista considera que houve melhorias na fiscalização para evitar a destruição das florestas, na ocupação dos solos e nos reassentamentos. Moçambique assina em abril deste ano o Acordo Climático de Paris sobre a redução da emissão de gases de